Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula a respeito de ANOVAs. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, essa aula é dividida em 5 partes. Nós vamos ver ANOVAs e suas variações, vamos ver os seus equivalentes não paramétricos, vamos ver um pouquinho de pós-hoc, vamos ver exemplos práticos e, por último, a execução das ANOVAs e seus equivalentes não paramétricos no SPSS. Caso você queira ver somente a execução dos testes, é só pular para o final ou olhar a minutagem na descrição do vídeo. Então, bora para a aula! Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de ANOVAs. A gente vai começar entendendo o que são as ANOVAs, tá? Por que fazer ANOVAs? Bom, imagina que eu tenho 3 grupos e eu quero comparar a média desses 3 grupos. Por que não, então, somente fazer 3 testes T, tá? Por quê? Porque isso vai inflar o nosso erro, tá bom? Imagina que se eu comparo um grupo com outro, eu tenho aqui um erro de 0,5, tá certo? Se eu somo aqui outra comparação e depois outra comparação, por exemplo aqui A com B, B com C e A com C, eu estou acumulando esses 3 erros, tá certo? E ao invés do meu teste me dar 95% de confiança, na verdade ele vai me dar 85% de confiança e não 95%, tá certo? E é por isso que a gente vai fazer as ANOVAs e não faz 3 testes T. E aí existem várias nomenclaturas para as ANOVAs, tá? A gente tem a ANOVA, que é a mais conhecida, eu tenho ANCOVA, eu tenho MANOVA, tenho MANCOVA e eu tenho SPANOVA, tá? A mais conhecida é a ANOVA, tá? A gente utiliza aí com uma ou mais variáveis independentes e uma variável dependente. A ANCOVA é a mesma coisa da ANOVA, só que aí entra uma variável confundidora, ou um cofator, ou uma covariável, como queiram chamar, tá bom? A MANOVA é quase a mesma coisa da ANOVA, só que eu posso adicionar mais variáveis dependentes, tá certo? Na ANOVA eu só posso ter uma variável dependente, na MANOVA eu posso ter várias variáveis dependentes. Por isso que ela também é conhecida como ANOVA multivariada. E assim como a MANOVA é quase a mesma coisa da ANOVA, a MANCOVA é quase a mesma coisa da ANCOVA. A diferença de uma para outra é que, mais uma vez, eu entro com mais variáveis dependentes, tá? E por último, a gente tem a SPANOVA, tá? Conhecida também como a ANOVA mista ou a ANOVA de medidas repetidas, tá? Ela serve para eu comparar entre intragrupos várias variáveis e se eu tiver medidas repetidas, tá certo? Essa SPANOVA também é conhecida como Split Plot ANOVA ou Mixed Model ANOVA ou Mixed Design ANOVA, tá? Essa aqui basicamente é a que a gente utiliza em ensaios clínicos, se eu quero ver alguma coisa pré e pós, tá? E eu tenho os testes não paramétricos relacionados às ANOVAs, tá certo? Todas as ANOVAs aqui, elas são rodadas quando há uma distribuição normal dos dados. E se eu não tenho uma distribuição normal dos dados, eu vou utilizar os equivalentes não paramétricos, tá? Da ANOVA é o Kruskal-Wallis, da ANCOVA é o Quaid-ANOVA ou ANOVA de Quaid, da MANOVA é o Kruskal-Wallis multivariado e da SPANOVA é a ANOVA de Friedman, tá? Por que a MANCOVA aqui está com um sinal de interrogação? Porque até a data de gravação desse vídeo não existe um nome específico para o teste não paramétrico da MANCOVA e também a gente não consegue rodar ele no SPSS, tá?
ele pode ser rodado no R ou no S, tá? Que são as alternativas. E eu também vou deixar na descrição os links que constroem as teorias alternativas da Markova, tá certo? Eu já cheguei a ver planilhas no Excel que você só iria inserir os dados e iria sair o resultado, mas eu não achei muito confiável, tá? Pelos links que eu vou deixar na descrição, vocês conseguem ou puxar pelo R ou montar a planilha de Excel de vocês, tá certo? Então, a única que a gente não vai ver aqui no SPSS é a não paramétrica da Markova. Por quê? Porque o SPSS não roda, tá? E além desses vários nomes, vocês provavelmente já devem ter visto aí 2x3, 2x4, 4x4, 2x2, né? O que é isso? São os fatores e os níveis das ANOVAs, tá? Como é que a gente dá esses nomes? Se eu tenho os mesmos participantes, eu estou utilizando medidas repetidas. Se eu tenho diferentes participantes, o nome é independente. E aí, se eu tenho comparação de diferentes participantes, ou se eu tenho os mesmos participantes na mesma análise ali, se eu juntar medidas repetidas e medidas independentes, eu tenho uma nova mista, tá bom? E como é que dá aquele nome 2x2, 2x3? Aquilo vai de acordo com o número de variáveis, que são chamados de fatores. Vamos ver um exemplo prático disso. Eu tenho uma nova 2x2 aqui como exemplo, tá? O que poderia ser? Poderia ser o seguinte: um pesquisador quer saber se existe diferença na força entre pessoas de ambos os sexos que consomem ou não creatina, tá bom? Então eu tenho aqui homem e mulher e se consome ou não creatina, tá? Sim ou não. Como é que a gente consegue ver isso nos artigos por aí? Eu tenho 2 sexo X, 2 suplemento, eu tenho 2x2 sexo por suplemento, eu tenho 2x2 sexo por suplemento aqui junto, tá bom? Aqui separado. Qual que é a tradução disso tudo? Homens e mulheres e se consomem ou não suplemento, nesse caso a creatina. Exemplozinho dado, vamos ver os pré-requisitos. Os pré-requisitos da ANOVA: observações independentes, distribuição normal, teste de Levine tem que ser maior do que 0,05, tá? E deve haver uma relação linear entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Da ANCOVA eu tenho as duas anteriores, tá bom? Que eu mostrei na ANOVA. Eu tenho que ter uma relação linear entre a covariável e a variável dependente, a gente vê isso por meio do gráfico. A variável independente não tem efeito sobre a variável covariável, tá? Ou somente a covariável, tá? Para ver isso, a gente roda uma nova John Way e o P tem que ser maior do que 0,05, tá? Deve haver homogeneidade dos parâmetros de regressão, ou seja, o valor de P quando a gente rodar esse teste tem que ser maior do que 0,05 e as variâncias devem ser iguais. Aqui, teste de Levine, tá bom? Tem que ser maior do que 0,05. Quais os pré-requisitos da MANOVA? Mesma coisa aqui, observações independentes, distribuição normal, tá? Eu tenho o teste de Levine aqui, mas eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, a gente tem que ver se tem ausência de outliers multivariados. Como é que a gente faz isso? A gente olha a distância de Mahala, tá? No valor que ela vai dar para a gente e vê se está acima ou não. Aqui eu tenho uma tabela mostrando a quantidade de variáveis, tá? Dependentes, o valor crítico, ou seja, não pode passar desse valor, e o alfa aqui, tá certo? Essa tabelazinha, vocês deram um Google, vocês conseguem achar ela de maneira muito fácil. Só muito cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Ajustem o alfa de vocês, porque aqui o alfa está de 0,001. Se vocês botarem 0,05, esse valor crítico aqui vai mudar, tá certo? Então, muito cuidado nisso aí. Também, ausência de multicolinearidade. A gente roda uma correlação de Pearson e ela tem que dar menor do que 0,9. Depois, o último pré-requisito aqui que a gente ainda não viu é que
deve haver relação linear entre as variáveis independentes e as dependentes. A gente vê isso por meio do gráfico. E eu tenho o teste Levine, tá? E eu tenho outro teste, que é o box test para homogeneidade também. E ele tem que ser maior do que 0,001, tá? Quais os pré-requisitos para rodar a Markova? Observações independentes, distribuição normal, a VI não tem efeito sobre a covariável, a ausência de outliers multivariados, a gente fez a distância de Mahalanobis, a ausência de multicolunariedade, relação linear entre as covariáveis e as variáveis dependentes, a gente fez pelo gráfico, homogeneidade dos parâmetros de regressão e, por último, box test e Levine. Também já vimos todos esses aqui. E por último, os pré-requisitos para rodar a SPANOVA. Observações independentes, distribuição normal, as variâncias de diferença entre as combinações de grupos relacionados devem ser iguais, tá bom? Aí a gente tem um teste de esfericidade, ele tem que ser maior do que 0,05, tá? E aqui tem um asterisco, que a variância dos grupos sejam iguais, ou seja, teste de Levine tem que dar maior do que 0,05. Tem um asterisco aqui, por quê? Porque eu já vi pessoas ignorando o teste de Levine quando elas vão rodar uma SPANOVA, tá certo? Já vi professores renomados fazendo isso, tá? E alguns livros eles não trazem muito bem escrito dizendo que tem que ter o teste de Levine, tá certo? Alguns livros deixam uma dupla interpretação, por isso esse asterisco, tá? Na dúvida é melhor fazer. E aí, agora que a gente já viu os pré-requisitos para rodar cada tipo de ANOVA, tem um negocinho que a gente tem que aprender também, que é o tal do pós-hoc. Porque as ANOVAs vão dizer para a gente o seguinte: tem ou não tem diferença, mas aonde vai estar essa diferença, quem vai mostrar para a gente são os pós-hocs, tá? Eles são comparações em pares planejadas para comparar todas as diferentes combinações dos grupos que estão sendo testados. É como se eu estivesse fazendo um teste T ali, tá? Entre o grupo A com B, A com C e B com C. E, além disso, eles controlam o erro, tá certo? Porque, lembra isso que eu falei lá anteriormente para vocês no início, que se eu faço vários testes T, eu vou inflando o erro? Pois é, aqui os pós-hocs, eles controlam esse erro, tá? Aqui eu trouxe para vocês os pós-hocs mais conhecidos e um compilado de quando utilizar cada um, tá certo? Deem uma pausinha nesse vídeo aí, depois deem uma olhada. Na minha área, tá bom? Na área da educação física, que a gente mexe com ensaio clínico, controlado, randomizado. Os mais comuns são o Bonferroni, aqui, tá certo? E o Tukey, tá? São os mais comuns, são os que mais tem nos artigos da minha área. Na área de vocês pode ser diferente, tá bom? Mas lembrem-se, não é porque vai estar lá no artigo que vocês só vão reproduzir. Cada um aqui tem um porquê de ser utilizado, tá certo? Então, muito cuidado com isso. E agora, vamos para os exemplos práticos. Vamos ver agora cada exemplo de uma ANOVA, tá? Começando por uma ANOVA One-Way. Aqui eu quero comparar a força entre três grupos, tá bom? Ou seja, uma variável independente, são aqui esse grupo aqui, tá? O grupo A, o grupo B e o grupo C. Eu quero comparar a força de cada um desses grupos, tá bom? Então, basicamente, o grupo A com o grupo B com o grupo C e o grupo A com o grupo C aqui. Numa ANOVA two-way, eu tenho duas variáveis independentes. Então, eu tenho aqui suplementação, tá? E homens e mulheres, ou seja, a pessoa suplementa sim ou não, e se é homem, ou se é mulher, ou se é homem. E eu quero ver a força muscular deles, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou comparar aqui com suplementação mulher versus com suplementação homem, tá? Depois eu vou comparar aqui, por exemplo, com suplementação homem sem suplementação mulher. Então eu vou fazer todas essas comparações. E numa ANOVA
three-way, eu vou ir comparar três variáveis independentes. Então aqui se usa ou não creatina, se é mulher, se é homem, e se usa ou não os venenos, né, as paradinhas aí, tá certo? E aí ficaria mais ou menos igual aqui, que eu mostrei para vocês nesse slide anterior, e entraria aqui do lado se a pessoa utilizaria o veneno ou não, tá certo? O ANCOVA on way. Nesse exemplo aqui, eu quero ver se existe diferença na força de quem treina funcional, de quem treina crossfit e de quem treina na academia. E eu vou corrigir por uma covariável, um fator confundidor. Nesse caso, é o tempo de treino, tá? Comparar a força desses três caboclos aqui, tá bom? E vou corrigir por isso aqui. Numa manova on way, nesse exemplo aqui, eu quero comparar os tipos de treino, tá? Quem treina funcional, com quem treina crossfit, com quem treina na academia, tá bom? E eu vou comparar a força desses indivíduos, bem como o tempo de execução, tá bom? A força muscular poderia ser num supino reto, por exemplo, num leg press, enfim. Numa mancova on way, eu vou manter aquilo que eu falei para vocês no slide anterior, só que eu vou adicionar aqui um fator confundidor, que é o tempo de treino, tá bom? Então eu vou comparar o tempo de execução do exercício e a força muscular de quem treina funcional versus quem treina crossfit versus quem treina na academia, e vou corrigir pelo tempo de treino. E por último aqui, Spanova. Nesse caso aqui, eu vou comparar os indivíduos no momento pré e no momento pós. Nesse caso aqui, eu tenho dois grupos, que pode ser chamado aqui de grupo experimental, quem usa creatina ou quem vai usar creatina, e o grupo controle aqui, que é quem não vai usar creatina. E eu tenho dois tempos, pré e pós. E aí eu vou ver, por exemplo, a força muscular e o tempo de execução de um exercício X qualquer. Beleza? Então eu vou comparar ele com ele mesmo, ele com o experimental com controle no pré e o experimental com controle no pós. E o experimental no pré versus o experimental no pós, controle no pré versus o controle no pós. Beleza? Parte teórica de ANOVA entendida, vamos para a execução dos testes. Bom pessoal, a gente vai fazer aqui na ANOVA uma nova two-way, o nome da planilha é ANOVA two-way weight loss, tá? Então eu vou aqui em Analyze, General Linear Model, Univariate. Aqui no primeiro box eu vou colocar minha variável dependente, que é a perda de peso. Aqui são as minhas duas variáveis independentes, o tipo de dieta que o indivíduo fez e qual o nível de exercício que ele fez, tá bom? Aqui está 30 minutos por dia e 60 minutos por dia, e aqui a dieta tá nenhuma dieta, dieta vegetariana, perdão, e low carb, tá? Aqui em modo a gente não vai fazer nada, contraste também a gente não vai fazer nada, o que a gente vai fazer aqui é em plots, tá bom? Eu vou jogar dieta para cá e exercício para cá, tá? E depois vou mandar adicionar. Por quê? Porque eu vou querer um gráfico disso depois, tá bom? Isso é opcional, eu gosto sempre de pedir. E você pode pedir de linha ou de barra. Nesse caso aqui eu vou pedir de linha. Além disso, eu tenho que selecionar meu pós-hoc. Então, eu seleciono lá o pós-hoc, clico nas duas variáveis, jogo elas para cá e nesse caso aqui eu vou selecionar pós-hoc de Bonferroni. Aqui eu vou jogar essas três variáveis para lá, tá bom? Vou pedir para comparar o efeito inter cada uma delas, tá bom? Eu vou pedir aqui o Bonferroni. Só que na hora que a gente for analisar lá, vocês vão ver que eu vou passar direto dessas tabelas, tá certo? O que nos interessa é a comparação ali, dieta versus exercício e dieta e exercício, beleza?
E aqui também a gente só pede isso mesmo para facilitar a sintaxe depois, tá bom? Vou dar um continue, tá? Em save aqui a gente não vai pedir nada. Em options aqui eu vou pedir a homogeneidade. Vocês podem pedir aí estatística descritiva, tá? Se vocês quiserem, tá? Eu não peço porque quando ele já puxa o output, ele já puxa para mim com a média, que é o que me interessa. Bootstrap aqui também, nada, tá bom? E aí o que a gente vai fazer aqui? Dar um OK. Aí, vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui, tá bom? Que é da dieta, 2, o exercício, tá? E aqui, dieta versus o exercício. Mas eu não tenho aqui, por exemplo, sem dieta, 30 minutos e sem exercício, a comparação, né? Se vocês rolarem para baixo aqui, vocês vão ver que não tem isso. E aí, o que eu gosto de fazer? Ao invés de analisar tabela por tabela para depois pedir uma sintaxe, o que eu faço? Eu simplesmente fecho isso aqui, tá bom? Não peço para salvar. Aí eu vou de novo aqui em Analyze, mesmo caminho, tá bom? E vou aqui em Paste. Que aí sim eu vou pedir a comparação entre dieta e exercício. Aí o que eu faço aqui? Na minha linha 10 eu vou dar um Enter e eu vou copiar ela aqui, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V, tá? Elas têm que ficar igual. Agora aqui na frente eu vou pedir para comparar, então eu vou pedir aqui Compare. Vou dar um espaço, vou abrir um parêntese e o nome da variável. Qual variável? Dieta ou exercício. Nesse caso aqui eu vou seguir a ordem. Dieta, fecho, espaço, ADJ. Aqui nesse ADJ eu não dou espaço depois, tá bom? Então já abro parêntese e eu coloco o nome do pós-rock. Qual pós-rock eu estou utilizando? Bonferroni. Eu vou e fecho. O que eu vou fazer agora? Vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Só que ao invés de dieta, eu vou colocar aqui exercício, tá bom? Excelente. Agora eu vou selecionar tudo aqui, tá? E eu aperto nesse Run Selection aqui. Pronto, agora sim, se vocês olharem lá embaixo, ele abriu para mim aqui com a tabela da comparação entre dieta, sem exercício, 30 minutos, 60 minutos e assim sucessivamente. Agora dá pra gente brincar, então a gente vai lá pro primeiro e a gente está vendo aqui que durante ali 2 meses, quem não fez dieta perdeu 2,8 kg, quem fez a dieta low carb 4,300 e quem fez a dieta vegetariana 6,300. Aqui a gente tem a comparação entre cada tipo de dieta. Então a gente vê aqui na nossa primeira grande linha aqui, tá? O indivíduo que não fez dieta, ou os indivíduos que não fizeram dieta, comparados aos indivíduos que fizeram a dieta low carb e aos indivíduos que fizeram a dieta vegetariana. Então a gente tem aqui sem dieta low carb, eu tenho diferença significativa, tá bom? 0,02. Aonde que está essa diferença? Aí eu volto para a média aqui, sem dieta 2, low carb 4, tá bom? Então foi significativo fazer dieta low carb quando comparado a sem dieta. Quando eu venho aqui sem dieta vegetariana, menor do que 0,01. Então também foi significativo, 6,300, 2,800. E por último a gente vê aqui low carb, tá? E vegetariana. Então a gente também vê aqui que foi significativo. Beleza? E isso aí, nesse caso, vai se repetir aqui para o nível de exercício. Cadê? Aqui. Então eu tenho sem exercício comparado a 30 minutos, comparado a 60 minutos. E 30 minutos comparado a 60 minutos. A gente repete o procedimento lá de cima, tá bom? E quando a gente vem aqui no 3, ele está comparando aqui já, utilizando dieta e o exercício físico para ver quem perdeu mais peso. Então eu tenho aqui a média, tá bom?
do indivíduo que não fez dieta e não fez nenhum tipo de exercício físico, do indivíduo que não fez dieta e fez 30 minutos por dia de exercício físico, e do indivíduo que não fez dieta com o indivíduo que fez 60 minutos por dia de exercício físico. E isso se repete aqui. Bom, aqui eu tenho uma comparação aqui, ó, entre dieta e exercício. E no 4 aqui a mesma coisa, tá bom? Dieta e exercício. Qual que é a diferença deles? Nesse caso aqui, quando eu estou fazendo a comparação no número 3 aqui, eu estou colocando ali como fixo no meu canto esquerdo o nível do exercício. No caso, sem exercício, 30 minutos por dia e 60 minutos por dia. E aí eu estou comparando os tipos de dietas, beleza? Quando eu vou para o 4 aqui, eu estou fixando aqui o tipo de dieta, ou seja, sem dieta, low carb e dieta vegetariana, e comparando aqui os níveis de exercícios, beleza? Nesse caso aqui, por exemplo, no número 3, quem aqui não fez nenhum tipo de exercício e não fez dieta, comparado a quem não fez nenhum tipo de exercício e fez a dieta low carb, tá bom? E assim sucessivamente. Já no 4 aqui, eu tenho aqui o indivíduo, por exemplo, que fez a dieta low carb e não fez nenhum tipo de exercício, comparado ao indivíduo que fez a dieta low carb e fez 30 minutos de exercício por dia, tá bom? E assim também sucessivamente, beleza? E lá embaixo, para a gente finalizar, o que eu pedi para o SPSS me dar, que é o gráfico, tá bom? Então eu tenho aqui 60 minutos por dia, o verdinho 30 minutos por dia e o azulzinho é sem exercício. A gente consegue ver aqui que quem fez 60 minutos por dia perdeu mais peso, tá bom? Aqui no gráfico. Beleza? Bom, e por último aqui o teste de Levine. A gente consegue ver aqui que o valor deu acima de 0,05, tá bom? Então esse pré-requisito foi atendido. E também vale ressaltar que as observações foram independentes e o teste de normalidade eu já considerei que deu a distribuição normal. Bom, pessoal, agora a gente vai para ANCOVA, tá bom? O nome da planilha é ANCOVA Blood Pressure, ok? Aqui a gente quer ver o tipo de tratamento, aqui, tá bom? Sem tratamento, placebo, medicamento antigo e novo medicamento. O efeito do tipo de tratamento na pressão arterial. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui pressão diastólica, beleza? E a gente sabe que então a pressão pós-tratamento ela pode ser influenciada pela pressão pré-tratamento. Então, a minha variável confundidora ou covariável vai ser aqui a pressão diastólica pré, tá certo? E a variável que eu vou analisar aqui é a pressão diastólica pós, beleza? Explicado isso, a gente tem que partir para o primeiro pré-requisito, que é saber se existe uma relação linear entre a variável confundidora e a variável dependente. Para isso a gente vem aqui em gráfico, aqui Legacy Dialogs e vem aqui ó, dot, tá certo? A gente vai selecionar esse primeiro, vai pedir a definição e aí nesse caso aqui eu vou querer então a variável confundidora e a variável dependente entre os grupos. Então o grupo vem para cá para set marks, tá? No meu eixo Y eu vou querer a minha variável pós, tá bom? Então eu venho aqui ó, diastólico pós. E no meu eixo X eu quero a variável confundidora, ou seja, diastólico pré, tá bom? Depois disso eu só vou e dou um OK. Ele me abrindo aqui esse gráfico, eu clico com o botão direito, peço para editar e eu venho aqui nessa segunda figura do gráfico com
um risco no meio. Eu vou clicar nele, tá? E aí vocês vão ver que ele me deu a linha aqui, tá? De cada um, junto com essa formulazinha. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa fórmula. Clico aqui, tá bom? E mando aplicar. Após isso, a gente ampliando aqui, a gente consegue ver o seguinte, que as linhas, elas são retas inclinadas, tá certo? E elas praticamente se sobrepõem. Então esse nosso primeiro pré-requisito foi atendido. Existe uma relação linear entre a variável confundidora e a variável dependente. Agora vamos para o segundo pré-requisito. Vamos então ver o segundo pré-requisito, que é a minha variável independente não pode ter efeito na minha covariável, ou seja, a variável independente, no caso do tipo de tratamento, não pode ter nenhum efeito sobre a pressão diastólica. Então a gente vai aqui em analisar, a gente vai fazer uma ANOVA para ver isso, tá certo? Então em fator dependente a gente vai colocar a minha covariável, tá bom? E no fator fixo a gente vai colocar o tratamento, ok? E a gente vai dar um ok. Bom, aqui a gente consegue ver o seguinte, o nosso p-valor aqui tá 0.172, tá bom? Então tá bem maior do que 0.005. Então não existe relação entre a variável confundidora e a variável independente. Agora a gente vai ver o terceiro pré-requisito, que é a homogeneidade dos parâmetros de regressão, tá? E para isso a gente vai montar a nossa ANCOVA, vai para o mesmo caminho, tá bom? E lá a gente vai mudar uma coisinha ou outra, tá? Então a gente volta tudo isso aqui para cá, tá certo? E aqui eu coloco então o tratamento como fator fixo, tá bom? A minha variável dependente é a minha pressão diastólica pós, tá? E a minha covariável é a diastólica pré, tá? Aqui a gente vai em modelo e clica aqui em Build Terms, tá? Eu vou querer a interação entre elas, tá certo? E eu quero também os principais efeitos. Eu dou um OK aqui, tá certo? E eu vou e clico em OK. Aqui ele vai me dar essa tabela aqui entre sujeitos, tá bom? Eu vejo aqui o tratamento, tá bom? Aqui a interação entre o tratamento e a pressão diastólica pré, o tratamento e a pressão diastólica pré, tá bom? O que eu vou olhar aqui? A interação entre o tratamento e a pressão diastólica pré, tá bom? Aqui a gente tem um SIG de 0.956, tá bom? Então, esse terceiro pré-requisito foi atendido. O P tem que ser maior do que 0.05 para ter homogeneidade dos parâmetros de regressão. Agora a gente vai finalmente rodar a nossa ANCOVA. Então vou no mesmo lugar, tá certo? E aqui a única coisa diferente, eu vou voltar para o padrão do SPSS, tá? Aqui nada, plots nada, quem quiser pedir os gráficos pode pedir. Aqui eu jogo o tratamento para cá, tá bom? E peço o Bonferroni. Save nada em Options, vou pedir a descritiva e vou pedir a homogeneidade, tá bom? O nosso último pré-requisito. Vou dar um continuar e dou um OK. Excelente. Então ele traz para a gente aqui, primeiro, os valores aqui de média e desvio padrão, tá certo? Sem estar ajustado. E aqui os valores de média e desvio padrão ajustados. Dá para ver aqui a diferença. Ó, placebo 93.518 e aqui
placebo 93.775, tá bom? O teste Levine aqui deu o valor maior que 0,05, então o último pré-requisito foi atendido, tá certo? E nessa primeira tabela aqui, a gente consegue ver o seguinte, que a pressão diastólica pré e o tratamento tem efeito na pressão diastólica pós-tratamento, tá certo? E aqui ele traz para a gente aqui o pós-hoc, para a gente saber aonde que está essa diferença, onde estão as diferenças, tá certo? E aqui então eu tenho tratamento, tá bom? Aqui sem tratamento, comparado com placebo, com a medicação antiga e com a nova medicação, tá certo? Aqui eu tenho o SIG. E como é que eu faço para saber aqui quem foi o maior, tá bom? Aqui está 0,033 entre sem tratamento e sem placebo. Eu olho aqui na tabela de cima, tá certo? Na média aqui de cima. Então, sem tratamento 95,73 e placebo 93,518, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui que o grupo placebo teve uma pressão diastólica pós-tratamento menor do que o grupo que não fez nenhum tratamento, tá certo? E aí você continua olhando aqui o SIG e comparando os valores aqui de média aqui em cima, beleza? Lembrando que tem que ser essa média aqui porque ela já está ajustada, tá certo? Bom, agora vamos para a nossa MANOVA, tá? A planilha que eu estou utilizando é MANOVA Tasks, tá? Então a gente já vai aqui quebrar dois pré-requisitos, tá bom? Eu vou supor que eles foram atendidos. O primeiro, que as observações são independentes, e o segundo, que existe uma distribuição normal, tá certo? A partir daí a gente vai construir o passo a passo para no fim conseguir rodar a nossa MANOVA. Esse passo a passo são aí os outros três pré-requisitos que vimos anteriormente. Então vamos lá, primeiro ver a distância de Mahala, tá? Para isso a gente vai ter que fazer uma regressão. E essa regressão não vai ter o menor sentido e não tem problema algum, tá certo, pessoal? É só para eu ter a distância de Mahala. E nessa planilha aqui eu tenho aqui 3 grupos, tá? Que foram aí estimulados de alguma forma, receberam algum tipo de tratamento, depois foram pontuados aí em questionário, alguma coisa do tipo se foi útil, a dificuldade e a importância, beleza? Então vamos lá. Para eu rodar essa regressão para dar a distância de Mahala que eu preciso, eu vou inverter aqui, eu vou jogar grupo aqui, tá bom? E as minhas 3 variáveis vou jogar aqui, tá certo? As dependentes vão vir aqui para independentes, tá? E eu vou vir aqui em Save e vou pedir aqui a distância de Mahala. Vou dar um continuar e vou dar um OK. Ele vai me trazer isso tudo que eu não quero, então deleto. Aqui está a tabela que eu quero aqui, ó. Mahala Distance 0,275, o mínimo e o máximo é 10,070. Então, esse pré-requisito foi atendido. Tinha que ser no máximo 16, aqui a gente tem 10. Agora, a gente vai ver se existe ou não multicolinearidade. Para isso, a gente vai rodar uma correlação de Pearson. Então, eu vou aqui em analisar, correlate, bivariate, e vou jogar aqui as minhas 3 variáveis. Vou deixar Pearson mesmo e vou dar um OK, tá certo? Aqui eu tenho a correlação de useful com difficult com importance, tá? 0,98 menos 341, e aqui difficult com importance, então difficult e importance 0,198. O meu limite aqui
era 0,9, então todos ficaram abaixo de 0,9. Então esse quarto pressuposto foi atendido. Agora a gente vai para o nosso quinto pressuposto, né, pré-requisito, que é saber se existe relação entre as variáveis. E para isso a gente vai fazer um gráfico. Eu vou vir aqui nos gráficos, vou pedir um gráfico de pontos e vou pedir uma matriz. Nessa matriz eu vou jogar aqui o seguinte. Aqui então, nesse primeiro box eu vou jogar as minhas variáveis dependentes e aqui eu vou jogar a minha variável independente. E aí eu vou dar um OK. Como é que eu vou ver essa relação linear entre as variáveis? É como se eu estivesse fazendo ali um gráfico de regressão, um gráfico de correlação, e ia ter que passar uma reta na diagonal, para cima ou para baixo, tá certo? Nesse caso aqui a gente consegue ver que aqui talvez dava para passar uma reta aqui na diagonal para cima, aqui também talvez, aqui também, e aqui na diagonal para esquerda, né, para cá. Aqui também talvez na diagonal para a direita, tá? Forçando a barra. Mas de qualquer forma, se a gente for olhar para um todo, não atendeu esse pré-requisito. E aí, o que a gente faz? Para? Não, né? Foi um dos pré-requisitos aí, ou pressupostos que não foram atendidos. E para isso a gente faz uma correção lá na frente, tá bom? Nesse caso, a gente vai usar o Phillips Trace ao invés do Wilks Lambda, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês. Então esse pressuposto infelizmente não foi atendido, mas a gente dá continuidade, tá bom? A gente pode reportar isso no texto, tá? Ou pode não reportar e só falar que optou por utilizar o Phillips Trace, beleza? Agora sim a gente vai montar a nossa manobra. Então vou em analisar. Aqui, ao invés de ser na univariada, eu vou para multivariada. Aqui, na parte de dependente, eu vou utilizar as minhas três variáveis dependentes. E aqui em Fixed Factor, eu vou utilizar os grupos, tá certo? Modelo, eu não vou mexer em nada. Contrastes, também não. Plots, eu também não vou pedir os gráficos, tá? Pós-hoc, agora eu vou pedir. Aqui eu vou utilizar o Bonferroni, tá bom? Em Means também não vou utilizar aqui, tá certo? Em Save eu também não vou marcar nada. Options eu vou marcar, eu vou pedir a descritiva e eu vou pedir aqui a homogeneidade, tá bom? Que é a nossa última, o nosso último item da lista lá de pré-requisitos, tá bom? Vou dar um continuar e dou um OK. Show de bola. Aqui ele está me dando a estatística descritiva. Esse box teste aqui é como se fosse o Levine, só que de tudo junto. E aqui, ao invés de ser 0,05, ele é 0,001. O nosso aqui foi 0,594. Então ficou muito acima de 0,001, tá bom? Então, esse pressuposto aí das variâncias todas em conjunto, tá certo? Foi atendido. Mas a gente ainda tem um teste de Levine lá embaixo, mas vamos deixar isso mais para baixo. Quando a gente vê a análise multivariada aqui, tá certo? A nossa manobra, se lembram que eu falei que a gente não atendeu um pré-requisito, que foi a relação linear entre as variáveis? Então, se tudo desse certo, a gente usa esse aqui, ó, o Wilks Lambda, tá bom? Só que como não deu tudo certo, a gente teve um pré-requisito que não foi atendido, a gente vai usar esse aqui, ó, Phillips Trace, tá bom? Então, 0,012. Então, aqui deu significativo, beleza? Agora, a gente vai para as ANOVAs, tá bom? Porque primeiro ele faz uma comparação completa, depois ele estratifica essas comparações. E aí, eu tenho o primeiro pressuposto da ANOVA, que é o teste de Levine.
a gente já consegue ver aqui, ó, que baseado na média, a variável de usabilidade ali, ou de se foi útil ou não, é 0.015, tá certo? Então, nesse caso aqui, o pressuposto ou pré-requisito não foi atendido, mas mesmo assim a gente continuaria. E aí a gente vê aqui então a ANOVA de forma geral. Então aqui, ó, o grupo a gente vê Useful, Difficult and Importance. Quando a gente olha o SIG aqui, todos deram acima de 0,05, tá bom? Ou seja, não tem diferença significativa. E aqui a gente vê o pós-rock, tá bom? O pós-rock ia mostrar a comparação e iria dizer pra gente onde teve aqui a diferença. Nesse caso, não deu diferença significativa, tá certo? E aí vocês podem estar achando estranho, ué, mas aqui na MANOVA deu diferença significativa, 0,012. Já nas ANOVAs não deu. Isso às vezes pode acontecer, tá certo? E aí vocês vão reportar que na MANOVA foi observado aí uma diferença significativa, entretanto nas ANOVAs subsequentes não foi observado nenhuma diferença significativa. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos aprender a rodar a Mancova, tá bom? O nome do arquivo aqui é Mancova Test Market, tá? E aqui nas variáveis eu tenho aqui 3 medidas aí de vendas em determinados momentos, pode ser assim mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4, tá bom? Promo aqui foram as estratégias que foram utilizadas ali, estratégia A, B e C para promoção dos produtos, tá? Age lock aqui é quanto tempo a loja tá naquele local, tá? E market size, o tamanho do mercado, tá certo? Aqui eu tenho pequeno, médio e grande, tá certo? Então aqui a nossa variável fixa, tá? Nossa variável independente é a estratégia aqui utilizada para promoção. Nossas variáveis dependentes aqui são as vendas e nossa covariável é age lock, beleza? Então vamos lá. A gente já está assumindo aqui os dois primeiros pré-requisitos ou pressupostos aí, que são as observações são independentes e tem a distribuição normal, tá certo? Agora, o seguinte, a variável independente não tem efeito sobre a covariável, tá certo? E para isso, a gente vai fazer uma ANOVA simples, tá certo? Então a gente vai vir aqui, em fator fixo, a gente vai colocar aqui a minha variável independente e aqui na dependent variable eu vou colocar aqui o age lock, ou seja, aqui eu tenho a variável independente e aqui eu tenho a variável dependente, tá certo? E a gente dá um OK. Bom, a gente consegue ver aqui que não tem diferença significativa, ou seja, o P foi maior do que 0,05. Então, o primeiro pressuposto aqui foi atendido, tá certo? Agora vamos ver o segundo pressuposto, tá bom? Aqui da ordem que estamos fazendo, que é o quarto pressuposto, que fala a respeito da ausência de outliers multivariados. E para isso, a gente vai ver a distância de Mahalanobis. Então, a gente vai aqui em analisar, regressão linear. O que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa lá do ANCOVA, tá certo? Vai pegar aqui as variáveis dependentes e jogar para cá. E pegar a variável independente e jogar para cá, tá certo? A gente vem em save e pede aqui a distância de Mahala. E dá um OK. Cadê aqui? Aqui embaixo, Mahala Distance 0.11, o menor, e o maior 14.56. Como aqui nós temos 4 variáveis dependentes,
então o meu valor crítico aqui é 18,47. Então se pegasse 18,47 para cima, esse pré-requisito não teria sido atendido. Como ficou 14 aqui, nosso pré-requisito foi atendido, nosso quarto pré-requisito na ordem, ou o segundo que estamos fazendo aqui. Então, agora a gente vai para o nosso quinto pré-requisito, que é a ausência de multicolinearidade, tá certo? A gente vai rodar uma correlação de Pearson. Então, a gente vem aqui em analisar, correlação bivariada. Aqui, então, vou jogar as variáveis dependentes para cá, e deixo como Pearson, e vou dar um OK. Aqui, cada valor tem que ser menor do que 0,9, tá certo? Então, a gente vem aqui, sales 1, 2, 3, 4. Então, aqui foi menor para 2, 2,3... 2,4 e aqui 3,4. Todos os valores são menor do que 0,9. Então esse pressuposto aqui também foi atendido. Agora a gente vai para o próximo pré-requisito, que é o seguinte: deve haver uma relação linear entre as covariáveis e as variáveis dependentes. E para isso a gente vai para o gráfico. Então a gente vai aqui criar um gráfico de pontos, tá? Seleciono esse aqui do meio e aqui eu vou jogar as vendas, tá bom? Minhas variáveis dependentes, bem como a covariável age, beleza? E eu dou um OK. Tá montando o gráfico. Aí, aqui eu consigo ver que tem uma reta aqui na diagonal para a direita, tá certo? Em todos aqui, tá certo? Menos nesses últimos aqui, tá? Nessas últimas linhas aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá certo? E talvez se a gente forçar a barra, a reta tá mais inclinada. Tá fazendo assim, ao invés de fazer assim, igual nos outros aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente pode falar que o pressuposto não foi atendido ou foi atendido. Isso aí depende da interpretação de cada um de vocês. Eu vou supor aqui que o pressuposto não foi atendido. E para isso não tem nenhum problema. Por quê? Porque na hora que a gente for ver o resultado, ao invés de a gente usar o Wilks Lambda, que nem na manobra, a gente vai usar o Phillips Trace, beleza? Sem problema algum. E agora a gente vai ver o próximo pré-requisito, que deve haver homogeneidade dos parâmetros de regressão, ou seja, o P tem que ser maior do que 0,05. E para isso a gente faz o seguinte: para isso a gente vai aqui em analisar, análise multivariada, e aqui a gente vai quase montar a nossa manobra, tá certo? Para isso eu vou botar aqui meus valores dependentes aqui em cima, meu valor independente vem para cá e a minha covariável vem para cá. Aqui eu vou em modelo, eu vou criar o meu modelo. O que eu vou pedir aqui para ele? Eu vou pedir aqui a interação de cada um de forma independente e a interação dos dois aqui juntos, tá? Vou aqui dar um continuar e dou um OK. Aqui eu tenho a interação, tá bom? Promo versus ageLock aqui. E aí esse valor tem que ser maior do que 0,05. Mas vocês se lembram que aqui em cima eu considerei que esse pressuposto não foi atendido? E aí, como não foi atendido aquele pré-requisito, eu vou olhar para o Phillips Trace aqui. E o valor ficou 0,630. Então, pressuposto aqui também atendido, o pré-requisito também atendido. Agora a gente vai montar a nossa manobra e olhar para os últimos dois pré-requisitos, que é o box test e o teste de Levine. Então vamos lá. Agora a gente vem em analisar General Linear Model multivariado. Eu venho aqui Model, boto para o padrão do SPSS, vou dar um continuar, contrast aqui a gente não faz nada, plots
Eu não quero pedir os gráficos, vocês podem pedir, tá bom? Em Means eu vou jogar promo para cá, vou pedir para comparar o efeito principal e vou pedir o ajuste Bonferroni, tá? Em Save aqui a gente não faz nada. Em Options eu vou pedir aqui então a descritiva e a homogeneidade. Aqui vai sair tanto Box quanto Levine. Dou um Continue. Bootstrap também nada. Eu vou e dou um OK. Agora a gente tem aqui primeiro Box. Nosso pré-requisito da homogeneidade foi atendido, né? Que tem que ser maior do que 0,001, e o segundo pré-requisito da homogeneidade aqui, todos maiores do que 0,05, tá bom? Aqui foi quase, bateu na trave, 0,051. Então, esses dois pré-requisitos foram atendidos, então a gente pode analisar a nova, tá certo? Bom, como aquele pré-requisito dos gráficos não foram atendidos, tá? Da relação linear entre as covariáveis e as variáveis dependentes, eu vou olhar aqui para o Phyllis Trace. Então deu significativo. Então eu sei que tem alguma coisa ali. O que é? Aí a gente vai descer para ver no pós-hoc, tá certo? Isso aqui foi confirmado aqui, tá bom? E aí vamos ver isso. Aqui vale ressaltar o seguinte: eu tenho média e desvio padrão corrigidos pela covariável, tá certo? Mesma coisa do ANCOVA, pessoal. Aí eu venho aqui para a nossa comparação. Então eu tenho a estratégia ABC sendo comparada aqui a estratégia A com a estratégia B, a estratégia A com a estratégia C no primeiro mês de medida, tá bom? Aqui no segundo mês de medida a mesma coisa, A com B, A com C, B com A, B com C e assim sucessivamente. Então a gente consegue ver aqui que foi significativo, aqui foi significativo, aqui, 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 aqui. Obviamente tem valores repetidos, por exemplo, estratégia A com estratégia B com estratégia A, tá certo? Então os valores foram repetidos, fiquem de olho nisso, tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa Mancova. Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa Spanova, tá certo? Aqui eu tô com a planilha Spanova AD Ratings, tá certo? Basicamente eu tenho os indivíduos aqui e eles foram classificados aqui de acordo com a faixa etária, tá? 1, 2, 3, aqui tá a faixa etária. O nível educacional deles, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, tá? O salário anual não teve classificação. E para esses indivíduos foi passado 3 propagandas, 1, 2, 3, tá? E pediram para esses indivíduos classificarem essas propagandas entre 0 e 100, sendo 0 extremamente não atrativa e 100 sendo extremamente atrativa, tá? Aí aqui a propaganda 1 era a respeito de carro familiar, carro jovem ou carro de jovens, e aqui eco-friendly car, tá bom? Carro que se preocupa com o meio ambiente. Então o que eu vou ver aqui é o seguinte: se os 3 anúncios são avaliados igualmente, e depois eu vou ver se o nível educacional interfere na avaliação dos anúncios, beleza? Então vamos lá analisar. Vou aqui em General Linear Model, vou aqui em medidas repetidas, tá certo? Aqui ele vai pedir o meu fator. O meu fator aqui nesse caso vai ser a propaganda. Eu tenho 3 propagandas, então propagandas, e vou colocar aqui e vou mandar adicionar, tá certo? Bom, pessoal, e aqui eu vou deixar em branco, por quê? Porque eu só tenho uma variável dependente. Se eu tivesse 2 ou 3, eu ia ter que renomear aqui, tá bom? Para depois ajustar lá no nosso modelo. Como eu não tenho, tá? Eu vou remover, beleza? Depois eu vou definir
e vou colocar aqui em ordem, propaganda 1, propaganda 2, propaganda 3, tá certo? E aqui eu vou comparar entre os sujeitos devido ao nível educacional, tá certo? Modelo eu deixo em branco, contraste eu deixo em branco, plots eu não vou pedir os gráficos, tá certo? Pós-rock eu vou jogar educacional para cá e vou pedir Bonferroni. Means eu vou jogar para cá também os três e pedir Bonferroni de novo do educacional, tá bom? Só que dessa vez aqui comparando o efeito principal. Vou pedir o Bonferroni. Save, não vou pedir nada. E em Options eu vou aqui pedir a descritiva e a homogeneidade, tá certo? Lembrando que tem pessoas que não pedem a homogeneidade, já falei anteriormente no vídeo, mas vamos seguir. E aqui, ao invés de eu dar OK e analisar tudo de novo, eu já vou direto aqui em Paste. Eu vou copiar aqui esse Compare, dar um Ctrl C, aqui embaixo vou dar um Ctrl V, aqui eu vou abrir aspas, vou dar um espaço e vou colocar a primeira variável que eu quero ali, que é eduque, beleza? Ele vai mostrar aqui para mim. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, dar um Enter, Ctrl V, e ao invés de eduque aqui eu vou botar propagandas. Fechar aqui, seleciono tudo, tá? E vou apertar em Run. Excelente, ele me abriu um monte de tabela aqui, um monte de coisa. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é os dois pré-requisitos. Primeiro esse box teste, pré-requisito atendido, e depois teste de Levine. O teste Levine, esse pré-requisito aqui do Family Core não foi atendido, tá bom? Baseado na média. Esse aqui foi atendido, esse aqui foi atendido. Mas vamos supor que ele tenha sido atendido, só para a gente continuar a nossa análise, tá certo? Ou você simplesmente pode não olhar o teste Levine, como eu falei anteriormente, tá? Depois, o último pré-requisito, o teste de esfericidade, tá? Também o pré-requisito aqui foi atendido. Agora a gente vai olhar aqui, já que o teste de esfericidade foi assumido, a gente vai olhar para o primeiro aqui, tá bom? Para a primeira linha aqui. Então deu significativo, e quando eu tenho interação ali da propaganda e educação, também o resultado deu significativo, tá bom? Ambos menores do que 0,05. Agora eu vou olhar primeiro a parte do nível educacional, tá bom? Não tem diferença aqui entre eles, tá certo? Já com relação à propaganda, tem diferença entre as propagandas, tá? Aqui eu tenho a média da propaganda 1, propaganda 2 e propaganda 3. O que é essa média? É a classificação, tá bom? Lembrando que 0 era extremamente não atrativo e 100 era extremamente atrativo. Então a propaganda 1, de acordo com a média, que foi a mais atrativa, a propaganda 3 ficou em segundo lugar e a propaganda 2 ficou em terceiro lugar. E aqui, quando eu comparo propaganda 1 com 2, a diferença foi significativa. 1 com 3, diferença significativa. E 2 com 3 não deu diferença significativa. Agora a gente vai ver aí a interação entre o nível educacional e as propagandas, tá certo? Aqui tem a média de cada uma delas. E aqui então eu tenho propaganda, tá? Propaganda 1, e eu estou comparando aqui quem tem o ensino médio com quem tem bacharelado, quem tem o ensino médio com quem tem mestrado e quem tem o ensino médio com quem tem doutorado ou acima. Isso se repete para propaganda 2 e para propaganda 3. E aqui é só a gente olhar o SIG, tá?
e depois ver aqui qual valor foi significativo e depois checar aqui na média qual valor foi maior, beleza? Lembrando que aqui eu estou colocando a propaganda e depois o nível educacional. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai aqui para o nosso tópico 4 aqui, eu inverto, eu coloco o nível educacional aqui primeiro e depois eu comparo propaganda 1 com a 2 e 1 com a 3, ou seja, quem tinha o ensino médio, tá bom? E classificou aqui a propaganda 1, a propaganda 2 e a propaganda 3. E aí no caso eu estou comparando 1 com 2 e 1 com 3. Aqui é a mesma coisa, a gente olha o SIG e olha o valor aqui em cima, tá certo? Isso se repete para toda a tabela, beleza? Bom, agora vamos para os testes não paramétricos. Vamos começar com o Kruskal-Wallis. Aqui eu tenho 3 grupos, tá? Um que não recebeu creatina, um que recebeu creatina de manhã e outro que recebeu creatina à tarde. Aqui eu tenho um ganho de peso dos indivíduos e aqui um RM deles, tá? Para rodar o Kruskal-Wallis, a gente vai analisar testes não paramétricos, tá? Legacy Dialogues e vem aqui no K Independent Samples. Clicou aqui, eu jogo o grupo para cá, vou definir 1 e 3, que como eu mostrei para vocês aqui em cima tem um grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá? Então continuar e vou jogar para cá as variáveis que eu quero. O exato não vou pedir nada e options eu vou pedir a descritiva. Vocês podem pedir os quartis, eu não vou pedir. Vou dar um continuar e o Kruskal-Wallis aqui já está marcado, então é só dar um OK. Ele me dá a descritiva aqui, os rankings e aqui a tabela. E aqui a gente olha para essa última linha. Aqui a tabela do Kruskal-Wallis, aqui a última linha, 0.145 e 0.055. Então ele está me dizendo que talvez tenha alguma coisa aqui nesse 1RM, tá bom? Já no ganho de peso não tem nada. Como é que eu vou fazer para saber onde está essa possível diferença? Eu vou ter que rodar uma comparação entre cada um, tá bom? Então uma comparação dupla, um 1 com 2, um com 3 e o 2 com 3. Para isso, a gente vai aqui em Two Independent Samples, tá? Eu vou jogar para cá o grupo e vou definir. Primeiro eu quero 1 com 2 e vou querer só para 1RM, tá? Como ele está me mostrando aqui. O exato, nada. Options aqui, vou pedir a descritiva. E aqui já está marcado Human Whitney. Vou dar um OK. Descritiva, soma dos rankings e aqui, To Tail. 0.310, não tem nada no 1 com 2. Então vamos testar aí 1 com 3. Eu vou para o mesmo caminho, clico aqui e vou mandar definir grupos. Isso é 1 com 2 e agora vai ser 1 com 3. Vou dar um continuar e dou um OK. Mesma coisa, descritiva, soma dos rankings e olha aqui, To Tail 0.027. Então tem diferença aí entre o grupo 1 e o grupo 3. No caso, é o grupo que não usou creatina e o grupo que usou creatina à tarde. Aqui os valores deles, desse grupo aqui, os valores são maiores, tá certo? 7.25, 3 e 20. Então, os indivíduos do grupo 3 têm uma maior força no 1RM, tá? Quando comparados aos indivíduos que não usaram creatina. E agora a gente vai ver a última comparação que ficou faltando, que é o 2 com 3. Então, venho para cá, boto o 2 aqui, dou um continuar e dou um OK. Ele me traz aqui 0.087. Então, de todas as comparações que eu mostrei para vocês, somente o 1 com 3 teve diferença significativa. Bom, agora a gente vai para a ANCOVA não paramétrica, conhecida como Quade's ANCOVA, tá? E para isso eu vou utilizar a nossa planilha da ANCOVA normal aqui, paramétrica, ok? Para isso, o primeiro passo para fazer essa ANCOVA não paramétrica, a gente vai vir aqui em Transform, Rank Case e vai jogar para cá
tanto a nossa variável dependente quanto a nossa covariável. Então, a nossa covariável é a pressão diastólica pré e a nossa variável dependente é a pressão diastólica pós. A gente vai dar um OK. Aí, vocês vão ver aqui que ele abriu para mim aqui duas novas variáveis, beleza? Agora a gente vai montar uma estrutura em cima dessas duas novas variáveis. A gente vai vir aqui analisar regressão linear. Aqui a gente vai jogar na variável dependente a minha variável dependente mesmo, só que modificada aqui, tá bom? Então, nesse caso, quem vem para cá é a rank pós, tá certo? E quem vem para a variável independente aqui é a minha covariável, então rank pré. Aqui em estatística, eu vou marcar tudo aqui, tá bom? Vou marcar aqui, vou deixar dessa maneira, vou dar um continue. Plots eu não vou pedir. Aqui em save eu vou pedir esse tipo de resíduo, vou dar um continuar. Options, nada, tá bom? E aí eu vou dar um OK. Vocês vão ver que abriu um monte de tabela aqui no output, mas o que a gente tem que se preocupar aqui, ó, nessa nova variável que ele abriu aqui para mim, tá bom? Res1. Com essa nova variável aqui, a gente vai rodar a ANCOVA não paramétrica. E aí a gente vai para o mesmo caminho da paramétrica. Analisar, tá? Vem aqui, univariada. E no fator dependente eu vou botar essa nova variável que o SPSS criou para mim. Então eu vou jogar para cá. E no fator fixo eu vou ver o tratamento, tá? Eu vou vir aqui em pós-rock, vou jogar o tratamento para lá e vou pedir o de bom ferrônio. Vou dar um continuar e vou dar um OK. Aqui ele me mostra aqui na linha treatment que teve alguma coisa. Vamos ver aonde foi? Aqui nas comparações. Então, sem tratamento quando comparado ao placebo, sem tratamento quando comparado ao medicamento antigo e quando comparado ao medicamento novo. A gente consegue ver aqui que todas essas comparações foram significativas, tá bom? Tá dizendo pra gente o quê? Que o placebo, a medicação velha e a nova medicação é melhor do que não fazer nenhum tratamento. Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso Kruskal-Wallis multivariado, que é a não paramétrica da MANOVA, tá? A gente vai utilizar a própria planilha da MANOVA, tá? Então aqui vocês já conhecem as variáveis. Então, para rodar o teste, a gente vem aqui em analisar testes não paramétricos e clica nesse aqui do meio, tá? Já está marcado o default do SPSS, então a gente vem aqui em campos, joga o grupo para baixo e eu vou jogar para cá as minhas variáveis e eu dou um run aqui. Aí o SPSS traz aqui para mim, os valores todos deram acima de 0,05, tá certo? Então não teve nenhuma diferença significativa. Vamos supor que tenha dado aqui no useful, tá? Como é que eu iria saber aonde está a diferença significativa? Eu ia ter que rodar as comparações, tá? Par a par. Então eu ia vir aqui, tá? To independent sample, tá? Ou seja, eu ia ter que fazer um Woman Whitney para cada par. Então eu ia jogar para cá, grupo 1 e o grupo 2 para useful, tá? No exato aqui nada e options aqui descritiva, tá? 1 com 2 do OK. Aí ele iria abrir aqui para mim o valor de significância, tá? Foi 1 com 2. Não foi, vamos supor que talvez seja no 1 com 3. Eu iria no mesmo local, tá? E aí vou clicar aqui, mando definir, ao invés de 2 eu coloco aqui 3, dou um continuar e dou um OK.
Aí aqui ele mostrou para mim 0.076. Aí vamos supor que além desse aqui também possa ser que tenha no 2 com 3. Então vou fazer essa comparação também. Vou no mesmo caminho, tá? E aqui tá 1, eu boto aqui 2, dou um continuar e dou um OK. Pronto, aí eu iria achar aí aonde estava essa diferença, no 1 com 2, no 1 com 3 ou no 2 com o 3. Bom, e por último, a gente vai aqui aprender como é que faz a ANOVA de Friedman. Para isso, eu vou utilizar a nossa planilha de SPANOVA, que vocês já estão familiarizados com ela, e aí eu vou comparar aqui os 3 tipos de propagandas. Para fazer a ANOVA de Friedman, eu vou vir aqui em analisar, testes não paramétricos, caixas de diálogo e aqui ó, K-Related Samples. Vou passar para cá as variáveis que eu quero comparar. Em estatística eu vou pedir a descritiva, não vou pedir os quartis, e aqui já está selecionado a ANOVA de Friedman. Então eu só venho e dou um OK. Aqui ele me traz a estatística descritiva, aqui os rankings, e aqui ele está dizendo, olha, tem diferença significativa em alguma dessas comparações, 0.03. Em qual comparação que tem? Aí a gente vai ter que rodar as comparações múltiplas. Então a gente vem aqui em analisar, testes não paramétricos, e aqui ó, Related Samples. Aqui eu não mexo em nada, eu venho aqui em Fields, vou passar para lá as variáveis que eu quero comparar, vou aqui em Settings, clico em customizar e vou pedir aqui embaixo ó, a ANOVA de Friedman e deixo do jeito que está. Depois eu dou um Run. Excelente. Ele me traz aqui o SIG de novo, tá? 0.013. E aqui ele me mostra as comparações, ou seja, a propaganda para um carro jovem quando comparado a propaganda para um carro eco-friendly. A propaganda para um carro jovem quando comparado à propaganda para um carro de família. E aqui a propaganda do carro eco-friendly comparado à propaganda de um carro de família. Então eu olho aqui esse SIG ajustado, porque ele está ajustado aqui pela correção de Bonferroni. Então eu vejo aqui que esse valor deu 0.011, ou seja, deu diferença significativa aqui entre a propaganda de carro jovem e a propaganda de carro de família. Como eu sei aonde está essa diferença? Eu subo aqui e olha aqui os valores dos rankings, tá bom? Então o carro de família está com 2.5 e o carro de jovem está com 1.53. Então o carro de família foi mais bem avaliado. Beleza? Então pessoal, essa foi a nossa aula de ANOVA. Espero que tenha ficado claro para vocês e que com isso vocês consigam rodar as análises dos trabalhos de vocês. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou dessa aulinha de ANOVA? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixa aqui nos comentários quais outros testes estatísticos vocês querem. Valeu!